Olá, seja bem-vindo a mais um Pra Ser Sim... Não, vou começar de novo. Você começou muito desmotivado pro nosso podcast. Olá, me chamo Danilo Germi e você está escutando mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje nós vamos falar sobre congelamento de preços. Ele sempre aqui discutindo, nosso pseudo-intelectual favorito, Edwards Miranda. E aí, galera? O editor comendo cachorro quente e chutando cachorro. Boa noite. O André. Vietnã. Vet quem? Vietcong. Kong. Antes de rodar a vinheta e o André terminar de mexer nas configurações da edição... Já? Pode dar? Então fala os recados. Os recados antes da vinheta aí. Recado principal. Recado principal. Nos seguir no Instagram, @pra ser sincero podcast. É isso aí. Cadê a vinheta? Aqui, ó. Vai. Muito bem. Ele não esperou. Ué, você... Não, vou esperar a vinheta então. Já deu. Muito bem. André, o que é congelar preços? É a medida que o governo faz para tentar ajudar a população de forma distorcida, que o Edwards vai falar um pouco mais agora. Que miserável, cara. Puta que pariu. Acabou meu cachorro quente, filha da puta. Miserável. Ai, velho. Então tá, vamos lá. O André comentou que... Contou como um comentário? Sério? Contou. Eu vou pegar ele como base, se liga só. O André comentou que é uma medida, o congelamento de preços é uma medida do governo a fim de ajudar a população, né? E ele falou que isso é, na verdade, um método distorcido de ajudar a população. Aí ele jogou o rolê pra você, Edwards. Certo. A pergunta então seria, por que é distorcido? Vamos lá. Para responder isso, a gente tem que ir um pouco mais atrás na ciência econômica pra gente falar como que são formados os preços e o que é o preço. Primeiro eu vou explicar como é que é formado o preço. Imagina assim, ó, que você tá indo comprar um... Não, mais fácil, em vez de dar um exemplo bem específico. Existe a curva de oferta e demanda. Essa é uma das leis mais básicas da economia. Sempre que você quer vender alguma coisa, você tenta vender o máximo de produtos possível pelo maior preço possível, porque você busca um lucro com isso. Quando você está na posição de comprador, você tenta comprar o máximo de coisas possíveis pelo menor preço possível. Até uma curvinha, um gráfico, imagina assim, no eixo X quantidade, no eixo Y preço. A curva da oferta seria uma curva ascendente, que estaria subindo. Ou seja, a tendência é do vendedor, sempre que o preço estiver mais alto, ele querer vender mais. O que faz sentido, porque ele vai lucrar mais. Quando o preço está baixinho, a tendência dele é vender pouquinho, porque ele não vai ganhar tanto com isso. No caso dos compradores, que é a curva da demanda, ela é uma curva descendente. Quanto o preço estiver mais alto, a quantidade é pequena. Quando o preço estiver lá embaixo, a quantidade é muito grande, porque todo mundo vai querer comprar muito. Entendendo como é que se forma isso, existe a noção do porquê se formam preços. Como todo mundo sabe, recursos são escassos. O preço nada mais é do que uma forma de indicar para as pessoas O real valor daquele produto que o que é você escasso. deve produzir ou não. Aham. Porque as pessoas acreditam que socialismo falhou porque socialismo é ruim. Não, ele é ruim, mas a falha dele principal, ele não acabou porque o ditador lá decidiu acabar com ele. Acabou porque era insustentável. Porque o preço é uma informação tão complexa, mas tão complexa, que é impossível a mente humana captar o que o preço capta. A gente sabe que quando o preço está alto é porque está faltando aquele produto. Quando o preço está baixo, significa que está sobrando aquele produto. Só que se a gente fosse tentar criar uma planilha de Excel com todos os insumos, de onde mandar a quantidade, seria impossível atualizar essa planilha de Excel na velocidade em que o preço se atualiza. É por isso que ele é tão importante, é a noção básica da economia de mercado que precisa ser mantido. O cálculo econômico, o Mises fala, eu não lembro o livro que ele fala isso, mas ele fala da impossibilidade do cálculo econômico. Por quê? Porque no socialismo,
eles tiram o fator preço. O preço não existe. Só que quando você não tem preço, você não sabe exatamente isso. Na União Soviética acontecia isso, de tipo, uma região, os caras precisavam de batata e na outra região os caras precisavam de sapato. Geralmente mandava sapato pra onde precisava de batata e mandava batata pra onde precisava de sapato. Porque não tinha essa noção de preço. Tanto é que depois, logo a União Soviética percebeu isso e copiou os preços dos Estados Unidos. Pegou o preço do mercado dos Estados Unidos e aplicou neles. O lucro não existia, mas o preço era uma noção, tipo, como se fosse uma proxy para ele poder fazer isso. Então, o preço, essa informação ali é extremamente necessária. Quando o governo chega ali para você e fala assim, não, vamos tabelar o preço. Você tá afetando ou na demanda ou na oferta. Na verdade, você vai estar afetando os dois lados, tanto na oferta quanto na demanda. Vamos dar um exemplo primeiro de se o governo fala que o preço tem que ser mais alto do que ele deveria ser. É stonks. Um exemplo prático disso. Não, pro produtor. É, só que nem sempre. Por exemplo, frete de caminhoneiro. Recentemente não, foi quando? Ano passado? Um abraço ano para retrasado. todos os caminhoneiros que nos escutam. Exatamente. Maio de 2018. Maio de 2018. Só que teve uma antes, né? No governo Dilma. Não vi. Sim, então, maio de 2018 o pessoal tava reclamando que o frete de caminhoneiro tava muito barato. Eles não estavam conseguindo se sustentar com isso. O que todo mundo pensou? Vamos tabelar o preço do frete pra cima, né? Que aí todo mundo vai ter que pagar um preço X. Legal. O problema disso, no governo Dilma, eu acho que foi em 2015, ela fez uma política de aumentar o financiamento para venda de caminhões. Ou seja, era muito mais fácil você conseguir crédito para comprar caminhão. O que você tá fazendo? Tá. Tô só... O que isso aconteceu? Fez com que muitas pessoas financiassem o caminhão e começassem a trabalhar. Você tá participando? Foi um incentivo todo. Exatamente. Uma voz lá no além. Do nada, assim. Do nada, na longe. Quando você aumenta a quantidade de caminhões, você está aumentando a oferta. Logo, quando você aumenta a oferta sem mexer na demanda, o que você vai fazer? Vai baratear. O preço. Você tende a baratear aquele produto. Aí acontece 2018, os caminhoneiros reclamando que tipo, não, a gente tá recebendo barato. Muito pouco. E aí, o que o governo faz? Coloca um preço de frete mínimo e volta a ter esse incentivo. Esse produto, já perturbou outra cadeia. Exatamente. Aí eles colocaram um preço mínimo. Tu vai comer todo o cachorro quente? Vou deixar pra vocês. Então tá. Obrigado, viu? E aí? Ele colocou um preço mais alto lá. Isso fez com que um monte de caminhoneiro quisesse ser caminhoneiro. Pessoas que não eram caminhoneiro agora iam querer ser, porque valeria a pena, ia receber mais por isso. Consequentemente, você fez o contrário, você, pensou numa coisa, só que você deu incentivo para acontecer o contrário. Porque se você queria aumentar o preço, você deveria tentar tirar ofertantes do mercado, você deveria tirar caminhoneiros. Porque daí quando você diminui a quantidade de caminhoneiros, o preço tende a subir. Só que ele fez o contrário, ele aumentou o número de caminhoneiros. A tendência é o quê? Só que se o preço está tabelado acima, ou seja, as pessoas não podem diminuir o preço, acontece o que começou a acontecer. As empresas, em vez de começar a contratar caminhoneiros individuais, autônomos, eles começaram a construir a própria frota. Bom, o caminhão já estava barato. Vale mais a pena eu comprar um monte de caminhão, pagar um salário para os caminhoneiros, do que pagar o frete para o caminhão. Então, no caso, ele incentivou uma competição, só que a competição não tem como baratear o preço. Aí dá essa parada aí. Ele criou todo o incentivo pra baratear o preço, só que ele não queria baratear o preço, tá ligado? Isso também não aconteceu também no governo Dilma, sobre... Por exemplo, ela subsidiava vários serviços, como a energia. Acho que a energia é o mais clássico, né? Que depois que ela saiu e acabou o subsídio da energia, a energia ficou mais cara. Sim. Mas porque acabou o subsídio. Isso também é uma perturbação do real preço da energia. Sim. E eu acho que, se eu não me engano, foi um dos motivos dela fazer a pedalada fiscal, porque ela não só, se eu não me engano, tinha pra soja, tinha pra vários setores onde tinha subsídio e não tinha mais dinheiro pra dar esses tais subsídios. Aí ela então fez aquelas pedaladas fiscais numa tentativa de redirecionar ali o dinheiro, mas meio que deu impeachment. Não foi só ela que faz, né?
Então, Ela aí que tá. caiu por isso. Não foi só ela, mas ela pegou o azar de estar no momento político que o Brasil tava meio revoltoso. A pedalada tudo. fiscal especificamente foi tipo uma tentativa de maquiar as contas, Os né? gastos, né? Basicamente, o que acontece? O governo federal passa uma quantidade de dinheiro para bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa, e esses bancos, vamos dizer assim, entregam o dinheiro na mão de quem precisa receber benefício social, tipo Bolsa Família e enfim. Que não tem como o presidente ir lá dando o dinheiro na mão de cada um. Então ele usa os bancos públicos para isso. Só que o que a Dilma fez? Ela, em vez de repassar esse dinheiro para os bancos públicos, o governo federal fez um empréstimo para o banco público. Ele falou assim, ó, eu não vou te dar esse dinheiro, mas você vai pagar os benefícios sociais. Em troca, o governo federal vai emprestar esse dinheiro para você. Isso, na prática, incorre num crime lá, eu não lembro exatamente o número, eu acho que é o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de o governo não pode ser financiado por gasto corrente. Por que isso considerou? Porque um banco público, ele se financiou para pagar um gasto corrente, que é benefício social, então isso é um crime. Claro, isso de fato acontece em quase todos os governos de formas diferentes. Esse, o dela, foi o maior e de forma mais escrachada. Porque geralmente, por exemplo, o governo Bolsonaro recentemente passou o crédito, o valor do lucro contábil do Banco Central para o Tesouro. Isso pode ser considerado a mesma coisa, como financiamento através de gasto corrente. Só que na prática, meio que assim, depende muito da vontade política dos deputados querer julgar isso ou não, tá ligado? Ela caiu mais por uma questão política. Cometeu um crime, mas o cometimento de crime foi só uma desculpa. Mas voltando pro tabelamento de preço. E se você faz no sentido contrário? Agora, em vez de você tabelar um preço lá em cima, você tabela um preço lá embaixo. Você cria um desincentivo para a produção. O que antes você estava incentivando a oferta, agora você desincentiva a oferta e incentiva a demanda. Por quê? O arroz. Isso que eu ia falar, no caso do arroz, que agora tá uns 20 e poucos reais os 5 quilos. Se tabelasse para 10 conto, o que ia acontecer? Então, se tabelasse para 10 conto, as pessoas iam querer comprar mais, certo? Estocar. Isso, não só a questão de pessoas quererem estocar, é que tipo assim, o arroz não é tão específico assim porque ele é um produto meio que necessário e toda classe social consome. Mas vamos supor que não. Pessoas que antes não podiam consumir aquele produto, vão passar a consumir. Pessoas que sabem que aquele preço está tabelado, vão passar a estocar aquele produto. Pelo preço estar mais barato, todo mundo vai começar a consumir mais. Pô, em vez de eu comprar arroz e batata, eu vou comprar só arroz agora. Tá mais barato? Vou incentivar no consumo de batata, de arroz. Então você aumenta a demanda. Quando você aumenta a demanda de um produto, o preço tende a subir. Naturalmente. Só que como você tabelou o preço não pode subir. E aí do outro lado, o preço deveria estar subindo, mas ele não pode. E o produtor daquilo, ele tem os seus preços de insumos aumentando diariamente. O mercado, a economia não parou porque alguém tabelou o arroz. Então, tipo, sei lá, o combustível para o transporte do arroz sair da fazenda para ir pro beneficiamento. Aquilo lá aumenta. Uhum. Se aquilo aumenta, só que ele não pode aumentar o preço do arroz, ele tá gastando mais para produzir e não tá tendo lucro. Vai chegar um momento que ele, cara, em vez de ter prejuízo, eu não vou produzir mais nada. Então, tipo, desincentiva as pessoas a produzir arroz. E no curto prazo, isso daí não é nem porque, tipo, o cara vai ter prejuízo, mas começa a não ser viável. Tipo, sei lá, se antes ele ganhava com o investimento que ele ia gastar para produzir 1 tonelada de arroz, ele ia gastar, sei lá, R$1 milhão, para lucrar 2 milhões, pô, lucrou 100%. Só que agora, se ele já lucra 500 mil, ele pega e pensa, cara, é mais viável eu investir esse R$1 milhão na produção de carro, por exemplo, que eu vou lucrar 100% ainda. Você começa a deslocar a produção para aquilo. E aí é o que dá. Falta de produtos na prateleira. Sempre quando você tabela um preço, começa a faltar produto na prateleira. Porque as pessoas querem consumir mais e o produtor quer produzir menos. Isso inevitavelmente falta. É o que está acontecendo na Argentina? É exatamente o que está acontecendo na Argentina, na Venezuela. Em todos os países que tentam fazer isso, isso acontece. Aí o governo tenta, bom, já que tá ficando mais caro os outros insumos, eu vou começar a tabelar os outros insumos também. Na prática, se o cara for levando essa regra pra tudo, vai chegar uma hora em que ele tem que tabelar literalmente toda a economia. Porque senão ele não consegue.
Mas quando o governo tabela o preço, o produtor não consegue vender pra fora do país, por exemplo? Nem sempre. Às vezes sim, mas nem sempre. Tipo, na época da hiperinflação aqui no Brasil, que os fiscais do Sarney lá, que não podia, não era permitido também exportar o produto. A carne, por exemplo, não podia. O Brasil chegou ao ponto de colocar fiscal num helicóptero para perseguir boi no campo, pô. Porque eles juravam que o problema do preço aumentar era porque do produto faltar na prateleira é porque o produtor não era patriota, não tinha um senso de coletividade e não tava matando o boi. Ele tinha o boi lá no pasto, mas não matava. Mas não, os caras não tinham mais boi. Porque ele não começou a não investir. Por que eu vou comprar aqueles bezerro, sendo que eu não vou poder vender mais barato? Tudo? Hã? Novilha. Novilha. Aí, tipo, os caras colocaram em helicóptero pra procurar boi no pasto, tá ligado? Aí sim. Obviamente não acharam. Isso daí... Só que, como o André falou, isso é uma tentativa de enganar a população. A inflação acontece não é por conta de empresário. É por conta de incentivo monetário. Quando o governo começa a jogar dinheiro na economia, inevitavelmente os preços vão começar a subir. Vídeo exemplo dos nossos amigos, amigos, nossos hermanos, Argentina? Venezuela. A Venezuela também é porque eu gosto mais da Argentina, porque ela é bem mais clássico do que a Venezuela, que tá desde sempre assim. Pior que não, né? Acho que a Venezuela não era tão merda assim 30 anos atrás. Realmente, não era não. Eu diria que era um Brasilzão, tá ligado? Venezuela já foi melhor que o Brasil, tá? Não, já. Mas tipo, uma caralhada de tempo, vai. De 20 anos pra cá... Eu não sei porque agora me veio uma teoria que, tá ligado? Já mudando de país, Bolívia. Sim. Chaves. Sim. Que ele recentemente foi tirado de presidente. O Chaves? Chaves. Não, Foi na Venezuela. Não, na Venezuela é o Evo Morales. Não, pera, eu tô confundindo. Na Bolívia, perdão. Boa! Caralho, filho da... Bolívia. Exatamente. Tudo Eu bagunçado. fiz exatamente o que você fez, só que contrário. Na Bolívia é o Evo Morales. Na Bolívia, que eles foi golpe! Que ele sofreu lá, que ele foi tirado da presidência. Certo. E eu realmente, esses dias, eu vi uma teoria baseado no Twitter do Elon Musk, que também é um Twitter antigo. Antigo assim, pelo volume de Twitters que há no mundo por dia, ele é um Twitter antigo. 3 semanas atrás, Isso, nossa. tipo isso. É realmente bem velho. Onde o Twitter dele falou que nós podemos dar golpe em quem a gente quiser. Lembra? Vocês lembram desse... Talvez o ouvinte lembre. Tá, ok. Mas entra lá no Elon Musk, ele tem, a gente pode dar o golpe onde a gente quiser. Aí pegaram esse Twitter e fizeram a relação com o golpe da Bolívia. Golpe, estou falando golpe porque a narrativa deles... Sim. Porque houve um golpe, porque o Elon Musk está interessado nos potenciais desenvolvimentos de baterias que a Bolívia tem. Vídeo salário de Uyuni e lá esses rolês. Aí eles fizeram toda essa narrativa para constatar que ele realmente foi um golpe. Arquitetado pelos Estados Unidos. Eu mudei de assunto, mas é porque Totalmente. me veio essa... Eu não entendi a ligação. Cara, se foi essa história. Se foi um golpe, provavelmente foi dentro da Bolívia mesmo que deram um golpe. Deram o golpe. Os próprios políticos. Os próprios políticos. Sempre assim. Pois é. Mas então, a Argentina, semelhante à nossa Venezuela, recente história, digamos assim, da Venezuela, tem essa política de realmente congelar preços de itens, produtos considerados básicos e essenciais para a humanidade, para a população. Que é basicamente o que o que faz parte da cesta básica, óleo, comida, essas coisas do dia a dia. E o resultado foi, enfim, você pode colocar congelamento de preços argentino que você vai ver prateleiras vazias, mercados vazios. Porque justamente como o Herbert comentou aí longamente no perfeito comentário, Nossa senhora! Como todo intelectual consegue articular o argumento, que quando há uma perturbação no preço, você perde o real valor dele. Aí, como, de novo, citar ele maravilhoso, o Herbert comentou. Eu tô sentindo um tom de ironia nisso. Não é, cara. Eu tô realmente feliz pela explicação. Que quando você perde o valor, você fica sem saber se vale a pena ou não produzir aquele produto. Pegamos o básico aí, sei lá, o leite.
se o governo fala que eu devo... a gente já deu esse exemplo aqui em alguns outros episódios, Já. eu não lembro qual. Inclusive, o leite foi o mesmo que eu tô usando, é o que eu usei no episódio que eu já não lembro mais, que já são tantos. Se eu não me engano, Qual leite? o Mises usou o exemplo do leite. Não, mas teve um podcast que a gente tava falando alguma coisa de economia, que quase todos, Qual foi basicamente. O, leite, pô? O exemplo do leite que eu vou dar agora. Eu tava aqui. Tá, você editou todos. A gente já falou A gente do não leite tem da um Nova outro editor. Zelândia, Isso. que também é um exemplo. É um exemplo claro. É um exemplo claro. E eu vou dar o meu exemplo de leite, que é o mesmo que eu já dei, e eu vou repetir porque é nóis pra caralho. Eu vendo leite. Certo. Aí o governo, pra produzir o leite, eu dei um custo de fazer a manutenção da vaca, dos aparelhos, do curral, eu tenho um custo X aí. Aí chega o governo e fala, ó, você só pode vender o litro leite no máximo R$3. Porque é um item básico e você é obrigado a vender por R$3. Ora, raio, se tudo meus custos que eu tenho para produzir o leite fica acima de R$3, eu estou no prejuízo. Eu estou vendendo o leite num valor que eu estou dando prejuízo em produzi-lo. Eu posso ter a rara sorte de eu, por exemplo, para fazer o litro do leite me custar 50 centavos ou R$1. Aí beleza, se eu sou obrigado a vender o leite a 3, para mim é super favorável, porque eu já estou vendendo num valor mais do que eu realmente poderia vender barato, né? Só que você pensar o leite, mas o leite, como todo outro produto básico, ele tem seus derivados. Então toda a cadeia dos derivados leite, manteiga, queijo, coloca bolo, enfim, tudo que vai leite também vai junto com o preço perturbado desde o início. O que acontece? Se eu estou gastando mais de R$3 para produzir o leite, por que raios eu vou continuar produzindo leite? Ou melhor, por que a minha região, claro, região de Rondônia que produz leite, que se eu não me engano é a região de Jaru, a porção leiteira, digamos, ali onde tem vários laticínios, é lá. Fala, André. E se o governo Aqui, chapéu estatista. tabela o preço em R$3 do leite, Mas também subsidia a produção de leite. O que acontece? Putz, aí perturba o dobro, né? Mas Porque você não é vai... difícil disso acontecer. Não, acho que não é... Não. Mas Já acontece em algum setor que a gente Aí não tá você muito começa a criar um incentivo para baixar a qualidade de produção. ligado. É exatamente isso que eu ia falar. Você, além de ter seu leite de você tabelar o preço, você vai acabar com a qualidade. Sei lá, um leite cheio de gordura, com pouca gordura, com infecção ou sem infecção, é o mesmo valor de R$10. Tá pago. Com água ou sem água. É É que, tipo R$3. Então, Das políticas de tabelamento de preço, você tabelar um preço ou subsidiar o restante é o que menos impacta a curto prazo a economia. Tipo, por exemplo, se você tabela puramente, O que impacta a curto prazo a economia? é o tabelamento fixo do preço. É 2 tempos. 2 tempos é questão de, tipo, Mês. às vezes no mesmo mês já começa a faltar produto. Agora, quando você começa a, em vez de tabelar, você falar assim, não, eu vou fixar o preço do leite a R$3, mas agora tá custando 6. Não, tá tudo bem, o governo vai dar os outros 3. Isso daí você tá criando um problema de longo prazo que é pior. Mas de que curto prazo não endividamento existe. da nação, da união, É, digamos você assim. cria Então, uma hora várias vai coisas. acabar Isso. A porcaria do dinheiro, porque vai oscilar pra cima e pra baixo. Aí chega lá, o leite custando R$15 e o governo tá lá pagando 10 a 3. mais pra deixar R$3 no Mas da onde, tá ligado? Que ele tá tirando dinheiro? Criação de dinheiro, os né? contribuintes. Ou Só ele que- imprime lá. Mas, além do endividamento do governo, tem a questão de, tipo, você desestabiliza a cadeia de produção a ponto de, tipo, tecnologia e investimento de tal forma em que aquele setor, muito provavelmente, nunca mais vai voltar a ser o que ele era antes. Um exemplo clássico, a gente falou, né, da Nova Zelândia, nos episódios atrás, em que eles tinham lá a produção de carneiro deles, de bode, de ovelha, enfim, e metade era subsidiado pelo governo. Eles só mudaram aquela perspectiva porque um governo que entrou não recebeu apoio dos fazendeiros produtores de ovelha. E aí o governo foi lá e cortou todo o subsídio. Aquilo lá funcionou, porque daí os caras tiveram que dar, tipo, um jeito, tá ligado? Tem gente que quebrou. Muita gente quebrou, porque inevitavelmente, tipo, você passou anos sem investir nada, porque você ia receber de qualquer forma. Você não procurou melhorar os seus métodos, porque você ia receber de qualquer forma.
A sua preocupação era agradar o Estado e não agradar o consumidor. Então, tipo, inevitavelmente você está criando um problema estrutural muito, muito grande. Que dificilmente nos governos normais sai. Porque daí, dificilmente vai vir um governo e vai falar, não, você não tem mais subsídio. Se vira. Dificilmente. Isso daí quase nunca acontece. Porque é totalmente impopular. Ninguém quer fazer isso. Agora, isso que você falou sobre a questão de ser produto essencial, coisa e tal, cara, eu acho bem complicado porque é difícil você explicar isso em pouco tempo para as pessoas, o porquê que não pode tabelar, e aí muita gente não entende por que não pode tabelar. É porque essa pauta de congelamento de preço teve em alta recentemente por conta do arroz. Do arroz, mas teve no início do ano por causa do álcool em gel. Ah, verdade. Massa, E no ano passado por causa de carne. Esse ano tá 2019. voltando, né? Carne tá caro pra caralho de novo. É normal, pô. Corolho. Tá, enfim, o que eu queria dizer é que teve uma discussão que eu tive no Instagram, onde o cara falou, o argumento do cara basicamente era que realmente tinha que congelar, no sentido em que a curto prazo as pessoas estariam passando fome se não tivessem arroz. Esse era o argumento. Congelar. Aí eu tentei explicar, na verdade eu acho que ele é bem de boa. Um beijo pra você. Ele escuta o nosso podcast. Maravilhoso. Um beijo. Quem que é? Um beijo pra você. Um beijo pra você. Um beijo. Um Lindo. beijo pra você. Maravilhoso. Chama mais pessoas pra assistir junto. Ouvir, quer dizer. Eu entendo esse lance da fome e tal, Cara, me deu um branco aqui, só mas que eu vou pegar o daí nome dele aqui não vai de ter nem verdade. arroz, tá ligado? Então, esse que é o problema, como eu tava falando. As pessoas Ronan. Maravilhoso Um Ronan. beijo. Um beijo, Ronan. Beijo, Ronan. E chama mais Maravilhoso. pessoas pra ouvir Lá com você. de São Paulo, de Ribeirão. Ribeirão Nossa, Preto. Ribeirão. Um beijo pra Um Ribeirão beijo Preto. pra Ribeirão, para todos os ribeirenses, como é que chama? Não Tu sei. que é de lá, né? Tu De que é de lá, Ribeirão, é não. ribeirense? Não, Não de lá sei. não, tu é de São Paulo. Eu sou de São José dos Campos, cara. Ah, São José. Todos os campistas também, que é do lado ali, imagino. É todo interior. joséense, na verdade. É como? Joséense. Joséense, é pior do que eu imaginei. Ah, o Mais um cara abraço pra é essa de Jaru. Cara, é O cara jaruense. é de Jaru. Que é isso? Como que fala Jaru? É Ronan, um grande jaruense? abraço. Ronan, foda-se. O meu amigo Ronan e um abraço pra ele. Então, como eu tava dizendo, O nome do episódio vai ser Ronan, vírgula, um grande abraço. o problema dessas questões, a pessoa usa Eu isso, nem cara. terminei, valeu por me cortar aí. Mas é que tu tá... Ah, termina então. Não quero mais também. É que você me cortou pra começar, aí... Tu cortou ele. Beleza. É... Então vai lá, termina Chama lá aí. seu amiguinho lá. Não, termina aí, vai lá. Não, vai lá. Vai lá. Vai lá. Deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. Tá, vou terminar. Aí. Vai. Vai lá. Ó, não, o que eu tava falando, que eu entrei nessa discussão com ele Certo. e expliquei pra ele que isso perturbaria todo o que acabamos de falar. Eu tô repetindo aqui, tô prolixo. É, eu tá tô parecendo dando uma um de disco Leôncio. riscado. Uma de Leôncio. Leôncio, um abraço. Abraço, Leôncio. Nosso amigo da onde? O Maitá. O Maitá. Do Amazonas. Interior do É Amazonas. que tem um monte de lugar chamado o Maitá. O não sei se tu Buda, sabia. o Buda do Amazonas. Essa é nova. Com todo respeito Não. aos budistas. Essa é nova. Mas você fala isso pela paciência que ele tem ou porque a configuração dos Budas? Não. interprete Estética e interprete da forma que você quiser. Ah, eu interpretei da melhor forma possível. Ele falou do arroz. E do arroz, e no final das contas ele meio que discordou, mas ele entendeu o meu ponto. É muito gente boa, recomendo todo mundo ser amigo do Ronan. E em breve espero encontrá-lo para tomar cervejas. Vou seguir ele agora. Então, o problema dessa discussão é porque geralmente as pessoas falam. Eu também entrei numa discussão dessa, só que não foi no Instagram, Foi no Facebook. foi no Pior Facebook. lugar, cara. Hoje eu entrei Não, numa, não, me na verdade foi arrependi. no Instagram sim, Foi no tinha Instagram. só que foi No responder. Instagram é mais de boa. É porque eu seleciono mais as pessoas que estão lá. Sim. Agora no Facebook é uma putaria. Tem gente Escrotaço que... do caralho, pô. Mas na verdade o pior é que eu tava com tanto tempo que eu nem fui responder minhas postagens. Foi tipo assim, alguém postou alguma coisa, aí eu fui falar, cara, certeza que as pessoas estão criticando isso. Aí eu fui entrar nos comentários. Aí eu vi um monte de comentário idiota, né? Aí eu fui respondendo todos. Aí basicamente eu fui explicando por que o arroz estava caro. Tem vários fatores. Mas aí a pessoa, não, eu até entendo essa lógica de oferta e demanda e tal, faz muito sentido. Mas eu acho que isso aí não funciona pra comida, pra coisa de necessidade. Isso aí funciona pras coisas que a gente não tem necessidade, mas
última instância, a necessidade tem que... Uma coisa que as pessoas têm que entender é que, tipo, a economia, ela não é um ser vivente. Ela não é uma entidade. A gravidade não se importa se você tá doente, se você tem fraqueza nos ossos ou se você tá saudável. Se você pular de um prédio, você vai cair, pronto, acabou. Não importa. A economia funciona da mesma forma. As leis econômicas não se importam se você tá no momento de pandemia, não se importa se você precisa comer. Ela simplesmente não se importa. Ela não pensa. Mas Aquilo a é uma lei. economia é um fator humano. Ou isso funciona para todos os animais? A economia é um fator humano Mas por da conta natureza. de relação humana. Mas não é o preço não é uma coisa pautada por alguém. Sabe? Tipo, é por isso que naquela hora eu falei que o preço é uma informação extremamente complexa. Não é uma coisa que, tipo assim, você decidiu que o celular custa R$1.000. Não. Alguém falou que o celular tava vendendo por R$1.000 e falou que pagava 800. Aí outra pessoa, eu pago 850. E aí o preço vai se formando. Então não é algo que possa ser alterado, mesmo que seja de extrema necessidade. Então, isso que as pessoas têm que entender para parar com essa questão de sentimentalismo para discussões econômicas, que isso não vale. Infelizmente. É triste, mas tanto faz, tá ligado? E aí? Ninguém se importa. Indiferente, no É máximo. indiferente. Você não pode Como o tabelar Eder preço. se fala, vou citar ele de novo, Me cite. que a instabilidade é o normal da vida. Fato. É isso? Tem mais alguma coisa para adicionar sobre preço que que é vocês isso. queiram falar? Não. Não? Então podemos para Good News? Vamos pra Good News? Good news. Eu tô- Ah, não, na verdade não. tem sim. Eu queria Mas falar como agora é que... vai Good News agora. Não, vamos um pouquinho. vai, é meu É podcast, rápido, eu juro meu. que é rápido, Tá não bom, é vai, seu. Tá bom. Eu queria só explicar para as Você só vai pessoas... falar porque eu deixei, quero deixar claro. Beleza, muito obrigado, De Danilo. nada, que isso. Pessoal, agradeço ao Danilo por deixar eu falar. Inclusive, sigam-me no Instagram, da @Danilo Jeremia. Vai lá. A gente tem que trocar de apresentador, cara. Por favor, mano. Tem, mas aí vai a merda isso aqui, porque o que faz legal é eu, não é vocês. É eu. Aham, entendi. Vamos lá. Por que o arroz tá caro? Algumas pessoas me perguntaram, eu tô Porque a fazendo... China comprou tudo. Eu tô fazendo até um vídeo, vai sair na segunda, mas esse é um dos fatores sim. Primeira coisa, as pessoas têm que entender. O dólar ficou mais caro. Todas as commodities são pré-fixadas em dólar. Então, se o dólar fica mais caro, comida é commodity. Todo tipo de... O que é commodity? É todo bem que não... que serve como insumo. Não é de baixa complexidade? Não necessariamente, Não necessariamente? mas é que, tipo assim, não sofreu nenhum processo Ah, tá. de transformação ela. Soja, petróleo, Cereais, metal, cereal, é tudo commodity. Então, se aumentou o preço do dólar, você aumenta o preço da commodity. Então, é normal o arroz estar caro. Só por isso já seria justificável. Segundo ponto, com o dólar mais caro, fica mais favorável para a gente exportar produto. A gente fica mais competitivo no mundo. Então, consequentemente, imagina você sendo um produtor de arroz. Você pode vender o seu saco de arroz, sei lá, por R$20 ou por... Deixa eu fazer as contas aqui rápido. Por $6, que vai dar R$30. Você vai preferir como? Trintão. Então, você tende a exportar mais. E antes que as pessoas venham com o juízo de valor, as pessoas vão passar fome aqui e ele ganha dinheiro. Cara, se você tivesse a oportunidade de escolher um emprego entre a empresa A e B, A pagando mais do que B, você ia escolher. Você escolher algo que recebe mais... Sempre terá aquele que falar que em nome do bem-estar social ficarei na B, pois assim beneficiarei mais o povo. As pessoas que falam isso, elas gostam de falar o que as pessoas deveriam fazer, mas elas sempre escolheriam o que receberia mais. Por elas, não. É. Porra, mandou. Dá-lhe. Beleza, essa seria a segunda situação que ficaria mais Eu caro. realmente conheço pessoas que pagariam mais impostos em nome de um maior bem social. Eu duvido muito. Mas enfim. Eu dou um soco toda vez. Mentira, não dou um soco na pessoa. Toda vez que eu vejo ela. Gostaria, mas eu não gosto. gostaria. Mas também não tá. Vontade também. O terceiro ponto que pode encarecer, que foi uma das causas do encarecimento do arroz. Independente se você acha que foi importante, preciso ou não, quando você começou a fechar as economias, fechar as cidades, mas a gente só fechou os não essenciais. Não existe nada que seja essencial e não essencial numa economia complexa. O arroz não vem direto da plantação para cá. Ele tem que sair de caminhão para ir para uma fábrica, dessa Secador. fábrica vai para outra, que vai para outra, que vai para outra. Então, se você fechou uma borracharia, o caminhão que estava transportando arroz furou o pneu, ele ficou parado na estrada. Você cortou o abastecimento, a cadeia de produção.
Quando você diminui isso, você afeta a oferta, óbvio, o arroz fica mais caro. Então temos nosso terceiro motivo do arroz ter ficado mais caro. O quarto e último, que mais uma vez, independente se você fale que foi importante ou não, ciência econômica, o objetivo não é dar juízo de valor, mas é avaliar o efeito. O quarto motivo foi o auxílio emergencial, porque a principal forma do auxílio emergencial ter sido criado foi a injeção de dinheiro. Toda vez que você injeta dinheiro na economia, as pessoas têm um poder de compra, de certa forma, elevado por um tempo, vão gastar mais. Quando gasta mais, o preço aumenta. Então temos 4 motivos para o arroz ter subido. O dinheiro é outro produto, né? É difícil de conceber isso, de entender. É muito difícil explicar isso do zero para a pessoa, mas basicamente, se todo mundo tem mais dinheiro no bolso, você gasta mais. Gastando mais, o produto fica mais caro. É inevitável isso. Então, temos os 4 motivos do arroz ter ficado mais caro. Você pode dizer que parte disso tem culpa dos governadores e prefeitos que fecharam a cidade? Então, eles têm uma parcela de culpa. As pessoas que falam que a culpa não é do Bolsonaro, ele teve a culpa sim, porque ele que de certa forma controla o Ministério da Economia, que tem uma certa influência sobre o Banco Central, a perda de controle do dólar é responsabilidade do Banco Central, que tem parcela da responsabilidade do Bolsonaro. Então, na real, os políticos eles estão se degladiando. Um fala que a culpa é do prefeito e do governador, o outro, a culpa é do presidente. Na real, todos eles têm culpa. É tipo... Só... É difícil você falar qual dessas 4 causas tem uma maior responsabilidade no aumento. É impossível você determinar isso. Eu te perguntar, tem como contar as coisas? Existem aquelas contas que o pessoal faz em econometria que é correlação, né? Correlação e covariância. Tipo, por conta disso corresponde a 70%. Mas é como umas pessoas falam, é meio que medida de cu, tá ligado? Porque não tem muito... Caralho, de graça. Não tava mó eloquente. É meio que baseado em... voz da cabeça, porque você não tem como separar todos esses movimentos, tá ligado? Qual é o nome daquele cara lá que psicografava lá, o Xavier? Chico Xavier. Caraca, eu fui longe, velho. Na moral. É porque eu tava pensando em comprar uma máquina de datilografar. Você tem? Mentira. Você vai me dar ou vai me vender? Não. Eu tava pensando em comprar, peraí, vou te vender. Deixa eu só ver se eu consigo ela mesmo. Peraí. Vocês vão fazer isso agora? É sério que vocês estão fazendo? Vai pro Good News aí. Vamos pra Good News aí. Agora um novo programa inventado pelo Edwards Miranda. Quem quiser seguir, segue ele lá. @Eduardo Miranda no Instagram. Também tem YouTube. Primeira. Mano, essa música ficou uma bosta, na moral. Ficando melhor cada vez mais. Caralho, eu dou um presente pra você. Muito obrigado, de coração. De coração, fazendo um improviso, com todo o amor e técnica de arte que eu tenho, inventar de improviso. Entendi. Inventar de improviso foi legal. Certo. Pra te fazer uma vinheta elegante, você me joga assim na Foi uma cara. tentativa de elegância isso aí? Não foi não. Notei. Mas a primeira boa notícia de hoje é... Uma única dose de um medicamento experimental reduziu consideravelmente os níveis de SARS-CoV-2 em pacientes recém-infectados e diminuiu as chances que eles precisassem ser hospitalizados. É um anticorpo municional, que é uma cópia de um anticorpo produzido pelo sistema imunológico. E o paciente é uma droga que está sendo distribuída em 450 participantes desse estudo. Os demais receberam placebo. A média é de que... Eu vi essa notícia, é realmente legal. 6% do grupo que recebeu placebo, blá blá blá. Enfim, é um dos estudos sobre vacina do Covid. Muito bom. Segunda boa notícia. Cientistas desenvolveram uma versão sintética do coronavírus que pode ser usada na produção de vacina. Isso é legal. De acordo... não era? Pode ser usada pra contaminar mais gente. Inclusive. Também. De acordo com os desenvolvedores, essa é uma versão enfraquecida do vírus que cresce vagarosamente e, portanto, permitiria que o sistema imunológico do paciente pudesse lidar com o processo de infecção, sem desenvolver a forma grave da doença.
Assim, o organismo conseguiria desenvolver não apenas anticorpo, mas também células T, que garantem a durabilidade da imunidade. Muito bom isso aí, hein? Arrasou. Temos a terceira boa notícia? Temos várias notícias boas hoje. Até quantas? Me aponta aí o dedo. Deixa eu ver aqui. Chega. Tem mais 4 ou tem tudo? Isso é tudo? Nossa, tem várias. Vamos Vamos lá, indo. terceira boa notícia. Terceira boa notícia, agora tem que subir aqui de novo. Pesquisadores sugerem que o uso de máscara pode estar contribuindo para o desenvolvimento da imunidade contra o coronavírus. De novo coronavírus, chega de coronavírus, vamos para a quarta. Quarta boa notícia. Acordos de normalização das relações dos Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, assinados nessa última terça-feira em cerimônia na Casa Branca, trazem esperanças de que Israel finalmente esteja conseguindo alguma aceitação no meio de da sua vizinhança conturbada. O Trump até está sendo indicado, né? Não sei se vocês viram, a Nobel da Paz, porque ele conseguiu assinar 2 acordos de paz no Oriente Médio, algo que é raro de acontecer. O acordo estabelece relações diplomáticas formais entre os países, o que inclui troca de embaixadores, estabelecimentos de voos direto, novos destinos turísticos, culturas e científica. Muito bom isso. Quinta boa notícia. Feliz Ano Novo. Se Obrigado. você é judeu, feliz ano de 5.781. Muitos Shana Tová pra você. O que aconteceu no ano 0 judeu? A criação do mundo. Sexta boa notícia. Ainda é um pouco cedo para falar da vida em Vênus, mas um estudo publicado nesta semana pode ter nos aproximado mais dessa descoberta. Cientistas encontraram um gás, a fosfina, na atmosfera do planeta que é identificado como um marcador biológico, ou seja, um indicador da presença de vida. Segundo os autores do estudo, não há outra explicação plausível para a presença do gás, além de alguma coisa esteja viva neste momento. Muito bom essa boa notícia. Sétima boa notícia. De acordo com o relatório de 2020 do Social Progress Index, um índice que mede performance econômica e social de todos os países do mundo ao longo do tempo, na última década, o mundo melhorou em 8 dos 12 critérios considerados essenciais de desenvolvimento. 95% dos países do mundo apresentaram uma melhora de um ou mais pontos, sendo que apenas 2 apresentaram piora. Ou seja, o mundo está melhorando, senhores. Nona boa notícia. Já é a nona? Oitava boa notícia. Eu acho que é a sétima. Sétima boa notícia. Caralho, tu tá muito longe, velho. Caralho, velho, se eu pedi pra você confirmou que era 9. Se fuder, velho, eu tô longe. Sétima boa notícia. Ei, eu que falo. Sétima boa notícia. Um empreendedor de 71 anos construiu um navio que promete revelar todos os segredos do fundo do mar para uma audiência global. Eu vi essa. Ray Dalio, fundador de uma empresa de investimentos, muito bom, é um cara sensacional no mundo de investimentos, se aproveitou de uma queda nos preços do petróleo para comprar um navio de perfuração usado e transformá-lo em uma ferramenta para a ciência, a tecnologia e entretenimento. Ele não servirá apenas para a exploração oceânica, mas também para uma produção de vídeos, programas sobre a natureza e exibições ao vivo do que ele acredita que irão revelar o abismo para uma audiência inusualmente ampla. Sei lá, essa palavra inusualmente. A galera não tá ligada no tanto de milionário entediado que tem, né? Que quer ajudar o mundo, né, cara? São tudo malvados. Cara, Tudo malvadão. eu tô até tentando procurar o nome daquele bilionário que era dono de um site. É dono de um site. Ele esses dias encerrou... Jeff Bezos? Não. Ele, se eu não me engano, ele encerrou esse mês o escritório dele que tava desde 90 e alguma coisa doando os 8 bilhões de dólares que ele tinha. Pô. Ele doou e ele só separou 2 milhões pra manutenção dele e da esposa e o resto ele doou tudo. E acabou mês passado, não, esse mês a doação dele. Vou tentar achar aqui. Pô, muito da hora. É um site até famosinho, pô. Pô, a gente pode Americano. até fazer uma pauta sobre isso, que, cara, tem muita gente boa ajudando o mundo. Teve um cara que, ele já Você morreu... não acha meio perturbador esses que são bilionários porque exploraram o proletariado e agora estão doando. Na verdade, ele tá fazendo o que ele devia ter feito desde sempre, né? O mínimo. Claro, Desculpa, enfim, até a porque a hipocrisia. gente faz muito bem a sociedade, né? Vamos lá. A oitava boa notícia, já que o Danilo não nos disse aqui. Ei!
8ª boa notícia. Cientistas desenvolveram um caçador de energia que pode transformar em energia elétrica o calor descartado de aparelhos domésticos, como geladeira e aquecedores lâmpada. Isso é muito bacana também. É uma técnica já utilizada em grande escala, mas a tecnologia atual não funciona em aparelhos que emitem pouco calor, como eletrodoméstico. A novidade pode levar ao desenvolvimento de dispositivos que usam este calor descartado para acender luzes de sensores, lâmpadas e carregar baterias. Baratear, né? Baratear o produto de energia. 9ª boa notícia. A Walmart vai começar a usar drones autônomos para realizar entregas em até 1 hora. Correio, vai se ferrar, Correio, antes que eu me esqueça. Vamos fazer episódio Será do que a gente Correio. vai dar a boa notícia? Vamos privatizar o Cara, Correio? eu Vai ser a quero melhor muito, boa cara, vai notícia ser a melhor boa que a notícia gente que a vai gente dar pode, Não com acredito, certeza. na história. Porque tu vai ver a notícia e eu não acredito na notícia. É aquele meme, né? Tipo assim, eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito. A notícia vai ser privatizar o Correio. É. Aí aconteceu. Vamos lá, essa É. da notícia. A encomenda será enviada em um drone e poderá ser rastreada através do celular. Ao sobrevoar o endereço de entrega, o drone soltará a encomenda que estará em um paraquedas para o pouso seja suave. Mano, Caralho, vai dá ser pra melhor que o prato, Correio, tá ó. ligado? Vamos lá? Na 10ª boa notícia. O Royal Tipo, as boas notícias tá... Aumentando. Tá, tipo, tá mais que o gigante, cara. programa. Cara, tá excelente. Só boas notícias pros nossos ouvintes. Não, cansei já de boa notícia. Quem morreu? Fala! O Museu Real de Greenwich, de Londres, revelou os vencedores do concurso das fotografias astronômicas do ano de 2020, que premia as mais belas fotos do céu produzido esse ano. Nossa, que foto bonita, cara. Uma pena vocês estarem no podcast e não poderem ouvir. Mas você pode colocar o link, imbecil. Você colocou o link da última vez? O nosso editor não colocou. Eu recebi esse link, hein? Eu fiquei na mão. Aí é feio, Ficou na mão. Se tu mandar agora, eu edito lá. Vou mandar. Caralho, que vacilo. Vamos lá. Nossos A ouvintes. última boa notícia do dia, hein? A 11ª boa notícia. Isso. Em agosto, uma menina de 10 anos desafiou o vocalista da banda de rock Foo Fighters, Dave Grohl, para uma batalha de baterias. Nandi Bushell, Foo que Fighters, é né? um prodígio com o instrumento, já tinha viralizado na internet e chegou a aparecer no programa de televisão no ano passado. Dave Grohl, que também é baterista, fez parte do Nirvana, aceitou o desafio e os dois vêm trocando vídeos onde tocam clássicos do rock. Nessa semana, a brincadeira, que já era ótima, ficou ainda mais divertida quando Grohl divulgou uma música que ele fez para a menina. Que maneiro! Manda o link. Manda o link Eu agora. vou mandar tudo isso pra vocês, pro nosso editor, pro editor colocar tudo isso pra vocês que vai... Se não tiver lá, é culpa minha. E sim, agora a verdadeira 12ª boa notícia, como eu já tinha comentado antes. O Charles, o ex-bilionário Charles Chuck Finney, o dono da Duty Free, Ah, da tá ligado quem é o Duty Free? Tá ligado? Que lá nos aeroportos, não sei o Quem quê. nunca vai no aeroporto, principalmente internacional, e compra alguma coisa, né? E passa por lá, ele é o dono e ele doou os 8 bilhões dele para vários temas, para segurança nacional, desenvolvimento da educação, Ah, tá. Aí sim. desenvolvimento da educação e tecnologia, entre vários outros ações sociais nos Estados Unidos da América. É isso? Chega por hoje. Manda abraço, Edurdes. Galera, se vocês quiserem me seguir, @eu Edwards Miranda, eu tô postando conteúdos econômicos no Instagram diariamente. No YouTube temos o canal Sem Economiquez, que são vídeos... Não, é meu. Temos eu e meu alter ego. Acabou de nacionalizar pra gente aqui. Lá eu faço vídeos de economia básico com vídeos animados para ficar bem entendível. Segunda-feira vai sair um novo vídeo sobre, se você quiser entender mais sobre o tema de congelamento de preço, é só chegar lá. Dá tchau, André. Muito obrigado. Abraço, Ronan. Abraço, Leôncio. Eu não produzo nenhum tipo de conteúdo no Instagram, mas você pode me seguir e ver as maravilhosas fotos que eu faço de mim e da natureza. É só me seguir em @DaniloJeremia. Um abraço e até a próxima. Valeu. É só abrir o site da Metropolitana, né? Muito bom. Ó, mandei o PDF, aí é só você colocar os links. Agora tá contigo. Perguntar pro André, então. 5, 4, 3, Ele vai dar os avisos, quero ver ele dar os avisos. 2, 1. Olá!
Eu dou paro de comer, né? Papai de comer, pô. Filha da puta, cara. Vai, vamos começar.